Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou repórter de lítio para o mercado latino-americano na Argos Media. E antes de começar a falar sobre a minha apresentação aqui, as disrupções globais que a cadeia do lítio sofreu esse ano, eu queria apresentar para vocês um pouco do que é a Argos, porque eu entendo que a nossa empresa não seja um grande nome no mundo do lítio, digamos assim. Então, a Argos, para quem não conhece, a gente é uma agência global de precificação de commodities. E o que isso significa? Isso significa que a gente não trabalha com volumes físicos, nem com materiais, importações ou exportações. A gente trabalha com informação. Então, o nosso principal negócio é criar, com base em conversas no mercado, e publicar índices de preço de commodities ao redor do mundo. Então, qualquer commodity aí que você possa imaginar, a Argos, de alguma forma, está envolvida nesse mercado. Então, a gente cobre desde petróleo e gás, que é o nosso principal negócio, até agricultura, fertilizantes, metais, mineração, petroquímicos, enfim, uma variedade muito grande aí de commodities. E a Argos, ela tem mais de 42 mil referências de preço que a gente publica diária e semanalmente ao redor de todo o mundo. É uma empresa que tem mais de 1.300 funcionários e 29 escritórios espalhados pelos 5 continentes. Falando mais especificamente sobre metais, a gente tem 4 principais produtos. São 4 relatórios, na verdade, cobrindo metais ferrosos, não ferrosos, materiais de bateria e também sucata metálica. E como, obviamente, o relatório que mais interessaria ao nosso público aqui é o de materiais de bateria, eu quero falar um pouco mais sobre ele. A gente tem esse relatório que é publicado toda quarta-feira, hoje, no caso, saiu o mais recente. E para quem tiver interesse em saber mais, eu vou estar aqui até amanhã, eu posso mostrar o relatório para vocês, enviar, enfim, sem problemas. Esse relatório ele contém umas 20 páginas e preços de todos os materiais de bateria que são interessantes para a cadeia. Então, a gente tem preços de lítio nos 5 continentes, incluindo aqui na América Latina, eu vou falar mais sobre isso no próximo slide. Preços de cobalto, níquel, manganês, silício, todos os materiais que vão à bateria e também aos cátodos, né? A gente também tem preços de cátodos, estão inclusos nesse relatório. Há também notícias da semana desse mercado, então você abre esse relatório e você fica informado sobre tudo que aconteceu na última semana aí no mercado de materiais de bateria. E a gente também tem comentários e análises de mercado para cada metal que está aqui no slide, também atualizados semanalmente. E a Argos, apesar de não ser, apesar da mineração ser um mercado de expansão para nós na Argos, a gente é reconhecido em diversos lugares do mundo através das nossas indexações. E o que isso significa? A gente tem contratos em vários metais que são fechados, que são liquidados com base em um preço que a Argos publica. Então, por exemplo, 50% dos contratos de carvão mineral do mundo são fechados em base Argos, 30% das importações de minério de ferro na China, além de contratos futuros de aço, aço inoxidável e também de níquel classe 1 voltado para baterias. E no lítio, a Argos precifica o lítio há 10 anos. Temos 2 escritórios na China com equipes dedicadas à precificação do lítio, então a gente está bem entremeado aí no mercado. E falando sobre lítio, a gente tem uma cobertura nos 5 continentes. A maior parte dessa cobertura é localizada na Ásia, onde a gente tem 19 índices de preço, os 5 principais estão aqui listados, e na matéria do concentrado de lítio, a gente tem preços tanto da pureza 6%, quanto da concentração 5,5% a 6% do preço CIF China, né? Então, material entregue na China. Aqui nas Américas, a gente está desenvolvendo a nossa cobertura. Mas a gente, então, o que isso significa? Né? A gente planeja lançar preços no Brasil e no Chile, em base FOB, mas a gente também já tem preços de carbonato de lítio na Argentina e preços de carbonato e hidróxido de lítio nos Estados Unidos. Esse preço da Argentina, em base FOB, nós da Argos somos a única empresa do nosso setor, a primeira empresa do nosso setor, que publicou um preço de lítio para o mercado argentino em base FOB. Então, só para demonstrar aqui um pouco da nossa pegada no mercado. Mas vamos falar de coisas mais interessantes agora, o conteúdo propriamente dito. Eu vou falar especificamente sobre todas as disrupções que o mercado do lítio vem sofrendo em 2026, principalmente do lado da oferta, e quais são os impactos dessas disrupções para o mercado em si. Então, como os preços são afetados, também um panorama global sobre oferta e demanda, e como a América Latina emergiu como um polo de estabilidade para o mercado em meio a tantas disrupções. Bom, então vamos lá. Começando falando sobre as disrupções em si.
Houve quatro principais, e ainda estão acontecendo, na verdade, quatro principais disrupções para o mercado do lítio em 2026. A suspensão das exportações de spodumênio por Zimbábue é a maior de todas, com certeza, mas a gente também teve, e está tendo ainda, porque a mina não reabriu, o fechamento prolongado de Jianshawo, a principal mina da CATL lá na China, a pausa repentina das operações da Sinomine na China, que aconteceu agora, no dia 30 de junho, essa pausa foi anunciada, e também todas as consequências secundárias da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Então, dando um panorama geral nas três disrupções menores, vamos dizer assim, o fechamento de Jianshawo ele ocorreu em agosto do ano passado. E logo em setembro, a gente já começa a ver efeitos nos preços, porque Jianshawo é responsável por 10% da capacidade total de produção de lepidolita, de LCE, da China, uma capacidade de 80 mil toneladas ano, e ela foi removida do mercado meio que do dia para a noite, assim, não houve um aviso prévio. Então, isso também indica que o mercado está bem próximo de um balanço entre oferta e demanda, porque se uma mina sai de atividade e já afeta tantos preços assim, a indicação que a gente tem é que o mercado está muito próximo de um equilíbrio entre oferta e demanda, e eu vou falar um pouco mais sobre esse equilíbrio mais à frente. Só que o que acontece? Jianshawo, a reabertura dessa mina foi adiada pelo menos 4 vezes nos últimos 11 meses. Então, a princípio, a expectativa é que a mina iria reabrir no final do ano passado, não reabriu, e o mesmo já aconteceu 2 outras vezes esse ano. E em todas as vezes que a reabertura da mina era adiada, os preços respondiam de acordo. Então, o preço subia novamente, ou o preço descia, o preço oscilava. Mas agora parece que vai acontecer mesmo, é que a mina vai ser reaberta no final desse ano, no 4º trimestre, porque a CATL agora finalmente conseguiu as licenças que ela precisa para fazer essa mina funcionar, e parece que vai reabrir. Só que como a mina está totalmente paralisada, o ramp-up leva alguns meses. Então é provável que esse suprimento aí, essa oferta, só retorne ao mercado no começo do ano que vem. Para além disso, também lá na China, no dia 30 de junho, a Sinomine anunciou 2 fases de manutenção lá na sua operação chinesa, na sua planta de conversão. E essa manutenção vai afetar uma planta que tem uma capacidade anual de 65 mil toneladas de LCE, que é 3% da capacidade chinesa. Essa operação vai ficar fechada em manutenção até o final desse mês. A manutenção vai começar amanhã. Só que qual que é o problema? Mesmo que essa manutenção acabe até o dia 31 de julho, a planta de conversão continuará fechada, porque essa manutenção foi antecipada devido à falta de matéria-prima nas operações da Sinomine. Por quê? Porque a Sinomine ela traz praticamente todo o lítio que ela utiliza de Zimbábue. Só que ela parou de poder trazer esse lítio de Zimbábue porque Zimbábue suspendeu as exportações. Então, vocês vão ver no próximo slide qual que é a nossa expectativa aí de retorno do lítio de Zimbábue para o mercado, mas por hora essa operação vai continuar fechada e então aí a gente está falando de 13% já da capacidade de produção de LCE anual da China que está paralisada no momento. E a gente também teve as consequências secundárias da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. O pessoal da CBL aí sabe muito bem como afetou os preços de ácido sulfúrico, afetou os preços de frete marítimo, os preços de combustível, e são coisas que não necessariamente impactaram diretamente o preço do lítio, mas que ou apertaram as margens das mineradoras, ou simplesmente foi um obstáculo que eles ainda estão tendo que enfrentar, porque a guerra não acabou, nesse ano de 2026. Então, vem sendo um ano bem atribulado aí para a oferta global de lítio. Mas falando um pouco mais sobre a principal atribulação, digamos assim, que foi a suspensão das exportações de Zimbábue, essa suspensão ela foi anunciada em 25 de fevereiro desse ano e também não houve um aviso prévio. Então, 140 mil toneladas ano de LCE foram removidas do mercado repentinamente. Isso é um número muito grande, é um volume muito grande. E, imediatamente no mês seguinte, já em março, os preços de spodumênio na base FOB África subiram entre 20% e 23% em questão de um mês e seguiram subindo até maio. Esse gráfico aqui mostra bem isso, ali em fevereiro de 26, ali os números em negrito, foi anunciada a suspensão. No mês seguinte subiu $300 a tonelada, ficou estável em abril porque o mercado ainda estava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo. E aí, em maio, os estoques chineses começaram a baixar muito e o preço disparou para $1.900 a tonelada. Aqui um preço Argos de spodumênio 5,5% no sul da África, que inclui Zimbábue, África do Sul, Moçambique, que é por onde Zimbábue exporta o lixo deles. Então, foi uma subida bem expressiva aí de preço devido a essa paralisação. Só que o que acontece? No final de abril,
foi anunciado que as produtoras de lítio de Zimbábue poderiam retomar essas exportações por meio de um sistema de cotas, que não estava implementado no país anteriormente. Mas o que isso significa? Isso significa que removeram do mercado 140 mil toneladas ano, que estavam saindo de Zimbábue sem limitações, e colocaram cotas. Então, mesmo que as exportações retornem à sua normalidade, os 140 mil não vão retornar para o mercado. Algum volume vai continuar em Zimbábue. Então, o mercado perdeu, pelo menos parte dessa oferta de lítio de forma relativamente permanente. Porque o que acontece? O governo do Zimbábue ele quer que as mineradoras de lítio no local verticalizem, que elas produzam sulfato de lítio no país e vendam um produto de maior valor agregado. Só que isso não é uma coisa rápida de se fazer. Tem algumas empresas, como a própria Sinomine, que já estão mais avançadas nesse quesito, mas outras empresas estão atrasadas. E elas pedem para o governo do Zimbábue flexibilizar os prazos, só que o governo não quer. Então, é uma situação que é volátil, pode mudar e tem que ser monitorada de forma próxima, porque afeta muito o mercado. E tanto afeta o mercado que, quando as primeiras cargas do lítio de Zimbábue, após o reinício gradual das exportações, começaram a chegar na China, a subida dos preços deu uma arrefecida. Só qual que é o problema? A expectativa de normalização total dos embarques lá em Zimbábue é só nesse mês de julho agora. Então, se o reinício gradual das exportações aconteceu em abril e a carga só chegou em junho, a expectativa de normalização da chegada dos volumes na China é só no final de agosto, começo de setembro. Então, a Sinomine pode ficar fechada aí pelo menos mais uns 2 meses, por exemplo. Então, é uma situação que afeta diretamente o mercado e não só a China, é uma coisa que afeta o mundo inteiro. E isso já me permite passar para a minha próxima parte da apresentação, que é um panorama do mercado de lítio, mas falando especificamente sobre esse balanço do mercado. Porque o que acontece? Por que 4 disrupções afetam tanto o mercado? Porque, como vocês podem ver aqui, a demanda global de lítio vai crescer, vai duplicar nos próximos 10 anos. Né? O mercado vai praticamente duplicar de tamanho nos próximos 10 anos, ainda puxado principalmente pelos carros elétricos e, em seguida, pelos sistemas estacionários de armazenamento de energia, né? Os ESS, que eu tenho certeza que os colegas que vão vir aqui depois de mim vão falar bastante sobre isso. Então, como eu não tenho muito tempo, eu não vou me aprofundar. Mas o que importa desse slide aqui é a demanda vai praticamente duplicar nos próximos 10 anos. Só que, nesse momento, o mercado de lítio está praticamente num déficit. Esses números foram feitos antes de Zimbábue suspender as exportações e a Argos previa ali em 2026 que iam sobrar 12 mil toneladas de LCE no mercado. Só que se Zimbábue removeu 140 mil, esse mercado está em pleno déficit nesse momento. Então, a gente vê aqui por que afeta tanto os preços, né? Essas disrupções, por que elas afetam os preços dessa tamanha maneira. E esse déficit vai seguir em 2027. E por isso a gente espera que os preços continuem um pouco elevados. Ó. Vocês podem ver aqui um gráfico de preços de spodumênio de grau 6% e de 5 a 5,5. Ali na tabela ali do lado, a gente espera que os preços de spodumênio 6% estejam ali entre 2 e 300 mil dólares no ano que vem. Então, vai ficar nesse patamar que a gente está agora. Ele vai oscilar um pouco abaixo, um pouco acima, mas vai permanecer nesse patamar que estamos agora. E a mesma coisa acontece com carbonato e hidróxido de lítio. Houve ali aquela grande subida no final do ano passado, devido também ao readiamento da abertura da mina da CATL, a grande demanda por sistemas estacionários de armazenamento de energia. Em meio a tudo isso, enquanto a demanda subia, a oferta caía. Então, os preços vão continuar elevados e eles vão continuar subindo aqui no caso do carbonato de hidróxido. Você vê que hoje a gente está em 20,53, vai subir ali 3 dólares por... Isso aqui é por quilo, tá? Vai subir 3 dólares por quilo. Então, é uma situação do mercado que vai continuar aí nos próximos 2 anos. E aqui, só para finalizar, falando mais sobre a América Latina, como o Rossandro gosta de dizer, o ABC do lítio, né, a região entre Argentina, Brasil e Chile, acabou surgindo nesse meio tempo como um polo de estabilidade para o mercado. O que é até um pouco curioso de pensar, porque quando a gente pensa em América Latina, estabilidade não é nem de perto a primeira coisa que a gente pensa, né? Não é uma região que a gente considera estável. Mas se você for parar para ver, a América Latina ela é distante, política e geograficamente, de conflitos globais. Ela detém alguns dos melhores assets minerais do mundo inteiro. A gente tem polos de produção própria de combustível e de alimento. E, segundo a Associação Internacional de Energia, 60% da matriz energética da região é renovável. Então, é uma região que é relativamente autossustentável. E, frente a conflitos globais, isso é muito importante, porque estabiliza a nossa região. E, falando de lítio especificamente, a América Latina tem
um plus que nenhuma outra região tem. A gente tem, em 2026, pelo menos 105 mil toneladas de LCE disponíveis no mercado spot. E por que eu falo pelo menos? Porque esse número é maior, porque a gente só levou em consideração aqui para fazer esse número empresas que ou nos contaram diretamente quantas mil toneladas eles têm disponíveis, ou que publicam esses dados. Então, a gente não conseguiu acessar todas as empresas do continente, então, certamente, esse número é maior. E vocês vão lembrar que se saiu 140 mil do Zimbábue e a gente tem 105, a América Latina tem um grande potencial de socorrer empresas, compradores que perderam a oferta deles lá na China. E isso a gente pode ver que, de fato, aconteceu. Porque nos meses seguintes à suspensão de exportações de Zimbábue, o Chile bateu recordes consecutivos de exportação de sais de lítio, que inclui carbonato, hidróxido e cloreto. Então, foi uma ascensão de 33% ao ano em março e 25% ao ano em abril. E na Argentina, o mesmo movimento aconteceu em março, atingindo 25 mil toneladas aí de LCE. Eu não coloquei a comparação ano a ano da Argentina, porque a Argentina teve vários novos projetos aparecendo, então o dado ficaria um pouco diluído. E o Brasil, ele esteve ausente do mercado spot no primeiro semestre, porque a única empresa aqui do Brasil que tem volumes spot, praticamente, né, que a AMG e a CBL praticamente é tudo preso a contrato, é a Sigma. E a Sigma ainda não havia retornado à cadência de produção industrial durante esse primeiro semestre, então não pôde socorrer aí quem precisava durante o banimento do Zimbábue, mas o Brasil é um país com alto potencial também de estabilização desse mercado. Bom, eu acho que eu até passei um pouquinho do tempo, então é isso. Muito obrigado.